Será apresentada nessa videoaula a extração do DNA da cebola por etapas, e será realizada basicamente pelo rompimento das membranas presentes e a separação dos componentes das células. Para iniciar a nossa aula, devemos falar sobre o DNA, que é o ácido desoxibonucleico. Esse ácido é encontrado, na sua maioria, no núcleo da célula, sendo que também está presente nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Assim, é possível caracterizar o DNA como uma estrutura que contém informações codificadas que regem os processos vitais das células, tais como produção de macromoléculas, controle dos processos de divisão e diferenciação, entre outros. E essa estrutura é composta basicamente por fitas de nucleotídeos, que se mantêm unidas em dupla hélice por pontes de hidrogênio entre as bases dos nucleotídeos, chamadas de citosina, guanina, adenina e timina. Em uma segunda e última análise, é importante destacar que o DNA é o responsável pela transmissão de características herdáveis, ou simplesmente pela hereditariedade. Essa característica é a responsável pelo fato de uma célula gerada ter características herdadas da célula-mãe. Isso ocorre porque na divisão celular, parte, meiose ou todo, mitose, o material genético de uma célula é passado à célula-filha. Portanto, é importante mencionar que a hereditariedade é vital para a história evolutiva, além de que, apenas por causa dessa característica, as vantagens genéticas podem ser passadas para a prole. Exemplificando melhor o que foi dito sobre a hereditariedade, podemos analisar a variação da acidez da cebola, que é uma das principais características fenotípicas, de uma geração para outra. Primeiramente, faz-se o cruzamento de duas cebolas puras, que são da mesma espécie, por autofecundação. A demonstração será feita no quadro de Punnett. Com o cruzamento dessas características, observa-se que a característica de acidez da cebola é dominante. Ou seja, as chamadas cebolas doces, como a cebola roxa, são recessivas a herdar esta característica. Através desse procedimento, pode-se confirmar e comprovar a proporção genotípica de 1:2:1 e fenotípica de 3:1, definida na primeira lei de Mendel. Os materiais necessários para a realização do procedimento são uma cebola, água, detergente neutro, sal, álcool etílico 92 graus gelado, deixado no congelador por aproximadamente 1h30 antes do experimento, gelo comprimido, mas também pode ser o gelo em cubo. Os instrumentos e recipientes são copo de vidro, panela, vasilha, colher, faca, colher de madeira, pilão, filtro de papel e coador, filme plástico e luvas térmicas. Bom, para iniciar, encha 2/3 de um copo com água, adicione no copo 1 colher de sopa de detergente neutro e 1 colher de chá de sal. Misture delicadamente, cuidando para não formar espuma. Deixe a mistura de lado e pique a cebola em pequenos pedaços. Amasse-os um pouco com o pilão para que ocorra a quebra das paredes celulares das células vegetais e deposite-os na mistura de água, sal e detergente. Tampe o copo com plástico filme e leve ao banho-maria, em fogo baixo, por aproximadamente 20 minutos. Após passado esse tempo, retire o copo com o auxílio da luva e coloque-o na vasilha com gelo, durante aproximadamente 5 minutos. Retire o filme plástico e, utilizando o filtro de papel e o coador, passe o líquido para outro copo, enchendo-o até a metade. Depois, em outro copo, preencha com o álcool gelado até a metade. E então, despeje-o cuidadosamente no líquido filtrado da mistura, deixando-o escorrer pelas bordas do copo até preenchê-lo. O DNA, então separado, se apresenta em forma de filamentos esbranquiçados que sobem à superfície, pois são menos densos que o álcool e que a mistura de água, detergente e sal. O DNA da cebola foi extraído com sucesso graças a algumas etapas que foram determinantes para obter o resultado. As etapas foram as seguintes: a adição do detergente, que serviu para dissolver as membranas de organelas,
a carioteca que envolve o núcleo e a bicamada lipídica da membrana plasmática, a adição do sal, que ajudou a manter as proteínas da cebola dissolvidas no líquido, para que não se misturassem com o DNA, o aquecimento em banho-maria, visando o desarranjo dos fosfolipídios das membranas e a desnaturação parcial das enzimas, evitando que o DNA fosse cortado em pequenos fragmentos, o que dificulta a sua extração posterior. A separação dos pedaços de cebola da mistura líquida através da filtração, que é um método físico de separação de misturas heterogêneas. O álcool etílico tem a função de manter os filamentos de DNA agrupados, porque não são solúveis em etanol, o que os torna visíveis. É preferível que o álcool esteja gelado, pois diminui a solubilidade do DNA juntamente ao sal, e assim o DNA torna-se o menos solúvel da mistura, formando um aglomerado que precipitará junto com outras moléculas. O álcool gelado também auxilia na eficiência e na velocidade da precipitação do DNA. O resultado da experiência ficará ainda melhor se deixar a solução na geladeira por um tempo. Pode ser 30 minutos ou até algumas horas, pois a baixa temperatura reduzirá a energia cinética entre as moléculas de DNA, deixando-as mais condensadas e consequentemente mais visíveis. Para observar as moléculas de DNA mais detalhadamente, colocamos uma amostra delas no microscópio com o corante azul de metileno. Com o procedimento feito, foi possível observar os aglomerados de moléculas de DNA. Essas moléculas são formadas por outras estruturas que, infelizmente, não podem ser observadas com este experimento caseiro. As bases nitrogenadas são compostos que formam o DNA e o RNA das células, ligando-se a uma pentose, molécula de açúcar com 5 carbonos, e a um grupo fosfato. Essas estruturas são pareadas, formando o DNA, se a pentose for desoxirribose, ou o RNA, se for a ribose. As bases nitrogenadas são divididas em purinas, adenina e guanina, e pirimidinas, citosina, timina e uracila. As pirimidinas são compostos orgânicos semelhantes ao benzeno, mas com um anel heterocíclico. 2 átomos de nitrogênio substituem o carbono nas posições 1 e 3. As purinas são compostos orgânicos heterocíclicos, constituídos por um anel pirimidínico fundido a um anel imidazólico. As purinas e as pirimidinas fazem parte da função amina, ou seja, são compostos orgânicos derivados do gás amônia, e também possuem um nitrogênio como heteroátomo em sua cadeia orgânica. No DNA, há a timina, que no RNA é substituída pela uracila. Quando ocorre o pareamento das bases, as purinas se unem às pirimidinas através de pontes de hidrogênio. Guanina com a citosina, adenina com timina ou adenina com uracila. Na extração do DNA, um dos produtos utilizados é o etanol 92,8, que é um álcool. São denominados alcoóis todo o composto orgânico que apresenta em sua estrutura a hidroxila, OH, que deve estar ligada a um átomo de carbono saturado. O etanol, também chamado de álcool etílico, usado no processo de extração, é um monoálcool. E esse composto é de extrema importância no nosso experimento porque o DNA não é solúvel em etanol, e assim promove o agrupamento dos filamentos, tornando-os visíveis. Quanto mais gelado estiver o álcool, menos solúvel o DNA vai estar. A única parte polar dos alcoóis é o grupo OH, a hidroxila. Por isso, quanto mais carbonos o álcool tiver, menor será a solubilidade, ou seja, os carbonos exercendo o papel apolar do monoálcool não irão dissolver o DNA, uma molécula polar. Resumidamente falando, semelhante dissolve semelhante. Para o nosso experimento, foi utilizada a cebola pera, com o nome científico de Allium cepa. Os genes da cebola expressam um formato oval em diversas camadas, que ao ser cortado, libera o ácido sulfênico, que irrita as terminações dos olhos, fazendo-os arder.
Além disso, apresenta no seu organismo grandes quantidades de sais minerais, como ferro, cálcio, fósforo e potássio. Também apresenta as vitaminas C e B. A composição genética da cebola faz com que sejam capazes de prevenir doenças. Estudos comprovam que a cebola é capaz de prevenir doenças como diabetes, tumores, infecções no intestino, pâncreas e fígado e câncer, além de fortalecer o sistema imunológico do organismo. O benefício da cebola contra o câncer é graças a uma substância conhecida como alicina, um composto sulfuroso presente nesses alimentos, mas só quando forem consumidos triturados.